Olá, hoje é quinta-feira e é dia de conto. Um pouquinho mais tarde, porque hoje é feriado. Acordei também um pouquinho mais tarde, mas não ter conto num dia de feriado é um pecado. Luciana, quem disse isso? Eu disse isso. Assinado Luciana Soares. Eles vão escutar alguns barulhinhos que tem aqui no prédio, também eu estava aguardando um pouco, mas isso que vão seguir. Então nós vamos ler, aproveitando esses dias, continuando, aproveitando esses dias chuvosos e que ainda não... hoje está claro aqui no Rio de Janeiro, mas amanheceu chovendo e há uma promessa de mais tarde, o sol vem e vai. Então, vamos ler A Chuva e os Mistérios, de Arthur Tomás. E como vocês já sabem, aquele meu recadinho de sempre. Se você ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal. Recomende aos familiares, aos amigos, curtam, comentem, compartilhem, porque dessa forma o YouTube entende quão relevante é o nosso canal. Agradecemos os que já são inscritos. Então vamos seguir. A Chuva e os Mistérios. Em uma tarde chuvosa, enquanto eu escrevia, ouvi uma voz insistente chamar lá fora. Abri a porta da varanda e não vislumbrei ninguém. Estava quase voltando quando ouvi. Sou a chuva, velho amigo. Opa! Fazia tempo que nós não nos víamos. Há muito tempo eu queria conversar com você. Ela respondeu imediatamente. Sim, mas tenho uma séria reclamação a fazer. Então faça, minha amiga. Minha mágoa é você ter colocado em seus 3 livros anteriores todos os fenômenos naturais, menos eu. E sorri e disse, cuidando para não magoá-la. Amiga querida, é que todas as vezes em que eu a procurei para conversar, eu fiquei molhado demais. Ela gargalhou depois de ouvir a minha tolice, com o ambiente entre nós dois jamais desanuviado. Prosseguimos. Ela zombando disse, fique aí embaixo do telhado da varanda para não se molhar e pegar uma pneumonia, coisa muito comum e perigosa em idosos. Tive que rir da brincadeira e devolvi. Estou reparando que os cientistas têm razão em afirmar que as chuvas atuais são mais ácidas. Rimos muito e decidimos começar a tratar de assuntos mais relevantes. Amigo, você tem acompanhado o massacre que tenho sofrido na mídia? Realmente, eles têm sido bem contundentes quando se referem a você. Em minha defesa, vamos lá, por etapas. E prosseguiu já um pouco irritada. Os humanos aquecem desenfreadamente o planeta, causando degelo nos polos, ou seja, aumentam o meu volume e impermeabilizam o solo com asfaltamento. Quando eu me precipito, não há muita área de absorção e eu corro atrás de um leito. Nesse caminho acontecem as fatalidades. Eu complementei, sim, os transbordamentos, inundações e desmoronamentos. Inevitáveis, velho amigo. E eu só tentando encontrar meu curso natural. O interessante, minha amiga, é que quando você não aparece, todos reclamam da seca, com a consequente perda na agricultura e pecuária. E as moças do tempo nos canais de televisão me culpando pela baixa umidade do ar. Sorri para suavizar o ambiente e brinquei. Você virou a inimiga número 1 do planeta. Também sorrido completou. E não consigo lavar essa mancha na minha reputação. Rimos e ela prosseguiu. Espero que você não coloque em seu livro o que vou lhe contar. Não vou prometer. Afinal, sou fiel aos leitores. Se for de relevância, seguirei minha conduta. Eu já imaginava, mas contarei a si mesmo. É um relato para você ver como é difícil ser chuva nos dias atuais. Eu vinha sossegadamente por uma enxurrada, quando tropecei em uma lata deixada na rua por algum imbecil. Dei uma cambalhota e mergulhei dentro do bueiro do qual alguém sem escrúpulos retirara a tampa. E enfiei meu rosto em um monte de fezes humanas acumuladas lá no fundo. Como diria aquela anta que foi presidente de uma república situada abaixo da linha do Equador, eu me sujei a mim mesma. E eu lavei a mim mesma com minhas próprias mãos, por muito tempo, até desaparecer aquele cheiro horroroso. Rimos por bastante tempo até podermos reatar nossa conversa. Velho amigo, já que você vai narrar essa minha cômica desventura, deixe-me contar aos seus leitores
algo que aconteceu com você e comigo há tempos. Sem condições de contrariá-la, concordei. Na década de 70, um rapaz dirigiu de Campinas ao Rio de Janeiro para passar a noite de Réveillon com amigos. Durante a comemoração, ele tomou algumas taças de vinho a mais, levado pela emoção da data festiva. E continuou. Esse rapaz precisava sair mais cedo da festa para ir à casa de outros amigos. Na Tijuca. Após dirigir por algum tempo, achou mais prudente dormir no carro por uns minutos, para amenizar o efeito etílico e deixar passar a intensa chuva. Acordou e percebeu que seu carro não estava no lugar, mas encostado em uma árvore no meio de uma enxurrada. Nessa hora interrompi sua fala. Minha amiga, foi uma das piores sensações que tive sem saber onde estava e como meu Fusca teria ido parar lá. Chuva deu uma sonora gargalhada e completou o relato. Pois é, meu amigo. Eu estava em ação na madrugada da cidade maravilhosa quando deparei-me com um carro aparentemente sem motorista, sendo levado na direção de um rio. Ao observar mais detalhadamente, vi uma pessoa dentro do veículo. Rapidamente, desviei a correnteza em direção a uma grande árvore para evitar uma provável tragédia. Atônito com o relato da história, disse: alguns integrantes do corpo de bombeiros que vieram ver se eu estava bem me falaram que eu tive sorte, porque o carro estava indo em direção ao Rio Maracanã e provavelmente teria problemas para sair de dentro dele. Em um tom afetuoso, ela prosseguiu: Viu, meu caro? Foi assim que eu conheci você, embora nunca tenha lhe contado isso. Devo-lhe minha gratidão, minha amiga. Mas você poderia explicar como conheci os detalhes do cansaço da minha viagem ao Rio de Janeiro e a quantidade exagerada de taças de vinho que tomei na festa? Riu durante um bom tempo e disse: Insondáveis mistérios, meu querido amigo. Aliás, um sugestivo título para este seu novo livro. Afirmando que precisava atuar em outras paragens, deu-me um demorado e molhado abraço e, rindo, prometeu retornar em breve. Totalmente encharcado, corri para registrar nosso encontro, pensando em como a chuva ficou sabendo que este meu livro se intitularia Insondáveis. PS. O autor pede desculpas às antas pela comparação que a chuva fez com aquela desqualificada criatura. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei, super me diverti e até amanhã. Estou pensando, estou com muitas ideias para amanhã, que amanhã tem o quadro Mostre Sua Arte. E eu espero você por aqui. Até, bom feriado.